Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, iniciando esse novo trimestre com a nossa lição, a Igreja dos Gentios, uma lição maravilhosa, onde nós temos aqui uma contextualização dizendo da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Nesta lição, nesse trimestre, nós vamos aprender como é fundamental a ação do Espírito Santo. Eu digo como é indispensável, né? Então, a leitura diária hoje, na segunda-feira, em Atos Apóstolos, capítulo 1, e versículo 8, quando diz: sem o Espírito Santo não há missão verdadeira. Observamos que desde a queda da humanidade, do homem, Deus estabeleceu um plano redentor, redentivo, fundamentado na obra expiatória de Jesus Cristo, porque Deus ele não deixou o homem à mercê da situação. Em sua soberania, nós sabemos que o propósito divino sempre foi de reconciliar o ser humano consigo. De que forma? Libertando da escravidão, do pecado e restaurando sua comunhão com o Criador, a qual o pecado assim o afastou. Inicialmente, Deus constituiu Israel como instrumento da revelação de sua vontade. Nós observamos que, posteriormente, por determinação do próprio Jesus, do próprio Cristo, a igreja foi instituída como agente da missão evangelizadora universal. Deus confiou esta grande obra à igreja. E não é outra organização, não é uma ONG qualquer, é a igreja. A missão da igreja consiste em proclamar o evangelho, anunciar as virtudes de Deus e conduzir pessoas à salvação mediante a fé em Cristo e formar discípulos que eles tenham compromisso com o reino de Deus a qual foi chamado. Então trata-se de uma obra essencialmente divina, realizada por intermédio da igreja, que atua como instrumento da graça de Deus na expansão do seu grande reino. Por esta razão, a igreja é composta por homens e mulheres, jovens e crianças, regenerados pelo Espírito Santo, vocacionados, capacitados e enviados para cumprir a missão estabelecida por Cristo. Entretanto, essa missão transcende as limitações humanas, tornando indispensável a atuação do Espírito Santo. Nesse contexto, destacam-se dois princípios fundamentais que é uma realidade. O primeiro princípio é a promessa do revestimento de poder pelo Espírito Santo como capacitação indispensável para o testemunho cristão. Porque sem o revestimento, ficaríamos como qual ferramentas expostas se suportar a acidez de um mundo corrompido. E o segundo é a eficácia da evangelização mundial depende da submissão da igreja à direção e ao governo do Espírito Santo. Porque muitas missões não avançam, porque há tantas calamidades, porque poucos cumprem a regra determinada por Jesus, quando está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8, né? Mas recebereis a promessa registrada em Atos, diz, mas recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis, não é sereis, é ser-me-eis. Então, foi pronunciada por Jesus no contexto da sua ascensão. Após 40 dias de manifestações ao discípulo depois da ressurreição, essas palavras possuem autoridade normativa para a igreja de tomar as épocas, ou de todas as épocas, estabelecendo que a missão evangelizadora deve ser realizada mediante o poder do Espírito Santo. Sem ele, nós não chegaremos em lugar nenhum. A ordenar que seus discípulos fossem testemunhas, quando ele diz até os confins da terra, né?
Cristo não apenas lhe conferiu uma responsabilidade missionária, mas também ele garantiu a capacitação sobrenatural necessária para o seu cumprimento. Portanto, a virtude do Espírito Santo refere-se ao poder eficaz concedido por Deus para habilitar a igreja a proclamar o Evangelho com autoridade, com fidelidade doutrinária e eficácia espiritual, assim cumprindo integralmente sua missão no mundo. Que Deus abençoe você e a sua família e que você possa realmente fazer parte desta grande comissão. Que Deus fique abençoando vocês em nome de Jesus. Amém.